No nosso primeiro bloco, nós terminamos o nosso estudo falando de que Daniel tinha uma notícia que não agradou o rei. Qual foi a notícia? Rei, depois do teu reino vai se levantar um outro, inferior ao teu. Mas o teu reino, Babilônia, ele vai sair de cena. Ele vai passar. O império neobabilônico, no qual viveu Nabucodonosor, conseguiu a ascensão mundial em 605 a.C. e ele vai durar até o ano 539 a.C. E eu quero lembrar vocês de que antes de Cristo a nossa contagem era decrescente, ou nós contamos decrescente quando nos referimos a esse período antes de Cristo. No início do Império Babilônico, ele havia levado os judeus cativos de Jerusalém para a Babilônia. E entre os jovens escravos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram para a Babilônia. Agora, a Babilônia, Nabucodonosor havia morrido, passado o tempo ele morreu, o seu filho reinou e finalmente o seu neto começou a reinar. Olha o que diz Daniel 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Interessante que esse rei babilônico deu uma festa para 1000 e enquanto eles estavam ali naquela orgia da festa, 1000 convidados, ele fez um pedido. Sabe qual foi? Que eles trouxessem os vasos sagrados que se usavam no templo dos judeus, que estavam no templo de Marduk, deus babilônico, para que eles bebessem vinho nos vasos sagrados. Os vasos vieram até o rei, e diz o versículo 4 de Daniel 5, de que eles beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, e de madeira e de pedra. Você percebe que aqui eles estão louvando a deuses de prata, ouro, bronze, ferro, os mesmos metais da estátua. Vocês percebem que eles estão aqui fazendo um abuso contra a revelação divina? Que eles estão aqui minimizando o poder de Deus ao trazer os vasos do santuário para beberem vinho? E esta atitude rebelde foi a gota d'água da paciência divina com relação ao império de Babilônia. Naquele mesmo instante, apareceu uma mão e escreveu na parede a seguinte expressão: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Enquanto o rei estava na orgia da festa, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Só que ninguém entendeu. E eles mandaram chamar Daniel. E Daniel, nessa ocasião, já estava mais ou menos com quase 90 anos de idade. E ele já idoso, ele veio até a presença do rei e ele interpretou aquela escritura. E ele disse: Mene, rei, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Aqui está o próximo império da profecia. Dividido, ó rei, foi o teu reino, Babilônia, e foi dado aos medos e os persas.
Pois bem, quem é que representava aquela prata da estátua? O Império Medo-Persa. E foi assim que na noite de 13 de outubro de 539, caiu Babilônia e começou a reinar a Medo-Pérsia, um reino inferior à Babilônia, assim como a prata é inferior ao ouro. E o grande nome do Império Medo-Persa foi Ciro, o Grande. E Ciro, então, liderando a Medo-Pérsia, esteve na hegemonia do mundo, desde o ano 539 até o ano 331, porque no ano 331, o que aconteceu? Surgiu na história Alexandre o Grande. E ele, à frente do seu exército greco-macedônio, ele promoveu várias campanhas militares. E finalmente, no ano 331, na Batalha de Gaugamela, alguns chamam de a Batalha de Arbela, nessa batalha, Alexandre o Grande vai vencer o Império Medo-Persa e a Grécia vai tornar-se o terceiro poder na estátua, representado lá pelo quadril de bronze. A história correu e a Grécia dominou o mundo de 331 ao ano 168 a.C. No ano 323 a.C., morreu Alexandre o Grande, com apenas 33 anos de idade. Quando ele morre, os generais dele começam a brigar pelo reino e finalmente o reino foi dividido em 4 partes, ficando 4 de seus generais dominando em cada uma delas: Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais dominaram o império que outrora fora o grande império greco-macedônio. Ao ser dividido, ele enfraqueceu. E então começaram a chegar os romanos, e os romanos começaram a lutar com os gregos. E finalmente, na Batalha de Pídima, em 168 a.C., nós temos a chegada do Império Romano. E Roma vai dominar o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Aqui vocês percebem que Jesus Cristo nasceu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. Roma dominou o mundo até 476. Mas qual foi o império na história mundial que derrotou Roma? Um prêmio para aqueles que acertarem essa pergunta. Qual foi o império mundial que derrotou Roma? A Medo-Pérsia derrotou a Babilônia, a Grécia derrotou a Medo-Pérsia, Roma derrotou a Grécia. E quem derrotou Roma? Roma dos Césares. O Império Romano, quem derrotou ele? Nós não tivemos um império derrotando Roma. Interessante que, para quem Roma perdeu seu poder? Edward Gibbon, que é um dos maiores historiadores, ele escreveu uma obra interessante, A História do Declínio e a Queda do Império Romano. E sabe o que Edward Gibbon escreveu em sua obra? Nos capítulos 26 a 36, ele descreve as 10 nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano dos anos 352 a 476, quando caiu Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Então Roma não perdeu seu poder para outro reino. Roma foi minada em suas bases. Por quem? Por tribos bárbaras, principalmente germânicas. E esse autor, Edward Gibbon, ele dá o nome das 10 principais tribos que derrotaram Roma. Ele disse que elas se chamam álamos, francos, burgundos, vândalos, suevos, visigodos, saxões, ostrogodos, lombardos e érulos. Estas tribos bárbaras minaram o Império Romano e levaram então à queda de Roma Ocidental. Lembra-se
que Roma Ocidental caiu em 476 e Rômulo Augusto foi o último imperador, porque Roma Oriental continuou por mais 1000 anos na história e tinha o nome de Império Bizantino. Mas Roma caiu para 10 tribos bárbaras. Estas 10 tribos bárbaras organizaram a Europa. A nossa moderna Europa foi resultado das tribos bárbaras. E aqui você tem a divisão. Os álamos finalmente tornaram-se a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os vândalos foram extintos, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os saxões a Inglaterra, os lombardos a Itália e os ostrogodos, érulos e vândalos, eles foram extintos. E destas tribos bárbaras nasceu a moderna Europa. Agora, por que 10 tribos minaram Roma? Porque na estátua, quantos dedos há nesses 2 pés? Você está entendendo por que 10 tribos bárbaras? Porque a estátua tinha os 10 artelhos. E esses 10 artelhos representavam 10 tribos bárbaras. E o que diz a profecia agora? Nos dias destes reis. Que reis? Nos dias da Alemanha, da França, da Itália, da Suíça, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. De que o profeta está falando? Do reino de Cristo, que vai ser estabelecido quando? Nos dias da moderna Europa. A história está cheia de detalhes para nos ensinar. Agora vamos para o versículo 45, Daniel 2:45. Olha que extraordinário. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser quando? Futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que representa aquela rocha que atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua? O reino de Cristo, que será estabelecido em glória e majestade. Você percebe que nós estamos vivendo no 6º século antes de Cristo, junto com o profeta, e o profeta, através desse sonho do capítulo 2, disse para Nabucodonosor: o teu reino, Nabucodonosor, Babilônia, ele vai passar. Virá um outro reino, chamado Medo-Pérsia. E de fato, quando chegou o reino Medo-Persa, Daniel ainda aí estava em Babilônia, com quase 90 anos. Ele viu o cumprimento dessa primeira profecia. E quando ninguém achava que Babilônia ia cair, ela caiu. Nós vamos depois, no capítulo 5 de Daniel, estudar detalhes dessa queda. Daniel disse para o rei: mas depois vai chegar um outro reino. E quando foi em 331, Alexandre o Grande chegou dominando tudo e derrotou os medo-persas. Alexandre espalhou a cultura grega e o helenismo se espalhou pelo mundo todo. Hoje nós usamos até a linguagem dos gregos. Falamos de pediatria, oftalmologia, são todas palavras gregas. O mundo foi influenciado pela Grécia, mas onde está aquele império helenístico extraordinário? Ele caiu para os romanos. Aí chegou a férrea Roma dos Césares. Mas aonde está Roma? Ela foi minada em suas bases por tribos bárbaras. As tribos também desapareceram e a Europa moderna foi organizada. Daniel disse para o rei: você viu, rei, que a estátua tinha os pés
um pouco de ferro e um pouco de barro? É porque esses 10 reinos, eles serão divididos. E assim como o ferro não se junta com o barro, nunca mais eles se unirão. E aí veio Carlos V, tentando unificar a Europa. Não conseguiu. Veio Napoleão Bonaparte, quando parecia que ele ia conseguir, um poder misterioso o impediu, o fez fracassar. E ao longo da história nós temos percebido que os homens têm se levantado para tentar unificar a Europa, mas nunca mais os reinos se unirão. Porque a profecia diz assim: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. E sabe qual é o reino que esse capítulo 2 prega? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele volta em glória e majestade para estabelecer um reino que será eterno. E eu e você somos convidados a ser cidadãos nesse reino. Do que eu preciso para isso? Eu preciso aceitar esse Jesus como o Rei da minha vida. Eu preciso reconhecer de que esse livro é a sua palavra, a vontade dele para a minha vida. Eu preciso abandonar tudo o que eu sei que é errado, o pecado, e consagrar a minha vida a esse Deus que tanto me ama. Esse Deus que está no controle da história. Por isso, não se preocupe. Deus está controlando tudo. Deus vai controlar também a sua vida, para que você esteja aonde Ele deseja estar. Qual será a sua postura a partir dessa revelação? O que você fará? É bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, é bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, tanta dor e sofrimento vejo por aí, tantas lágrimas e tanto dissabor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Eu sei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei.
Existem nesse livro mais de 300 promessas falando que Jesus estava voltando. Em São João 14, 1 a 3, existe um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A casa do Pai já está quase pronta para te receber. Você é um filho e uma filha de Deus. O céu te espera. Há no guarda-roupa de Deus uma veste com o seu número. Há uma pedrinha branca, segundo o Apocalipse, com um novo nome para você. E uma coroa imarcessível de glória. Tudo está pronto. Você pode ser cidadão nesse reino. Sabe o que você precisa? Agora, se entregar a Ele e dizer que você crê na existência desse Deus, que é o soberano Deus da história. Que no levantar e no quedar dos impérios, é Ele quem controla a história. E a história está chegando ao seu fim e ela terá um final feliz. Sabe por quê? Porque nós iremos para o céu. Eu sei, eu hei de ver o Rei, hei de ver o meu Salvador. Está chegando o dia que nós vamos deixar esse mundo mal para trás. Está chegando o dia em que pessoas corruptas estarão governando. Está chegando o fim do sofrimento da família humana. Está chegando o dia em que nós nunca mais nos separaremos das pessoas que nós amamos. E nem a morte mais vai existir. Nunca mais alguém ficará doente. Está chegando esse dia. Tudo isso vai acontecer quando o Rei voltar. E o sonho disse, e Daniel disse, é fiel a sua interpretação, nos dias destes reis. É agora, nos dias da França, da Itália, da Alemanha, de Portugal, da Suíça, nesses dias. O Rei está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Vamos nos preparar? Na semana que vem, estaremos juntos para estudarmos uma das histórias mais lindas da Bíblia, quando os companheiros de Daniel foram lançados numa fornalha de fogo. O que acontecerá com eles? Eu te espero na semana que vem.